Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma correção, da atividade que foi proposta na aula anterior. A gente falou, nas nossas últimas aulas sobre dízimas periódicas, e fração geratriz. Então, antes da gente fazer a correção, vamos só fazer uma pequena revisão, tá bom? Sobre a temática. Então, o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto dos números que podem ser expressos em forma de uma divisão, tendo como divisor qualquer número real diferente de zero. Desta divisão resultam os decimais finitos ou as dízimas periódicas. E o que são dízimas periódicas? Vocês sabem? Vamos lá conferir. Então, as dízimas periódicas, elas vão ser o quê? Elas vão ser representações numéricas, tanto decimais quanto fracionárias, onde existe uma sequência infinita de números que se repetem indefinidamente. Olha só, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, Nós temos o quê? No exemplo 1, 9/20. Como é que a gente vai transformar esse número, representado em forma de fração em números decimais? É simples, basta só fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, no caso, iremos dividir 9 por 20, que encontraremos o quê? 0,45. Então, encontraremos o número decimal finito. Finito por quê? Porque no meu resto eu vou encontrar o quê? Zero. No exemplo 2 que eu trago para vocês, ele diz o seguinte, é menos 7/11. Menos 7/11, quando a gente fizer a divisão do numerador pelo denominador, encontraremos o quê? Menos 0,636363. No terceiro exemplo que eu trago para vocês, o que eu digo? 12,1, 45, 45, 45. Nós temos também uma dízima infinita. E mais à frente eu vou relembrar para vocês dízimas simples e dízimas compostas, tá bom? No exemplo 1, nós temos o exemplo de uma dízima finita, que é 0,45. No exemplo 2, eu trago para vocês dízimas infinitas, ou seja, dízimas periódicas, porém simples. Simples por quê? Que após a vírgula eu já tenho o meu período, que é 63. No exemplo 3, eu temos o quê? Dízimas infinitas, porém compostas. Compostas por quê? Porque entre a vírgula e o meu período, eu tenho um número que não se repete. Eu tenho um número que não possui um período. No caso, é o 1, tudo bem? Então, a fração geratriz, ela vai ser aquela que, quando dividimos, como nós comentamos, seu numerador pelo denominador, o resultado, ele será uma dízima periódica. Então, a dízima periódica simples é aquela em que o período, a parte que se repete, aparece logo após a vírgula. Exemplos, olha, 0,86, 86, 86. Quem é o meu período? O meu período é 86. No exemplo 2, 2,18, 18, 18. Quem é o meu período? 18. No exemplo 3, 0,35, 35, 35. Quem é o meu período? 35. Então, a dízima periódica composta, ela vai ser aquela em que há uma parte não repetitiva entre o período e a vírgula. Exemplos, 0,83333. Quem é o meu período? O meu período é 3. Quem é a parte não periódica? A parte não periódica vai ser o quê? 8, que é a parte que não repete. Então, quando a gente tiver logo após a vírgula, e entre essa vírgula e um período, um número que não repete, eu vou ter um número o quê? Uma dízima periódica composta. Repetindo, quando acontecer entre a vírgula e o período aparecer um número que não repete, nós temos uma dízima composta. No segundo exemplo, 7,23555. Quem vai ser a minha parte não periódica? A minha parte não periódica vai ser 23. Quem vai ser a parte periódica? 5.
No exemplo 3, 0,7222. Quem é o meu período? O meu período é 2 e a minha parte não periódica, ou seja, aquela minha parte que não repete, é o 7, tá bom? Então, no exemplo de dízimas periódicas simples, como é que a gente pode fazer essa abreviação? No exemplo 1 que eu trago para vocês, ó, 0,888 infinitamente. Infinito por quê? Porque toda vez que eu acrescentar um zero no meu resto, eu vou ter aquela mesma parte se repetindo constantemente no meu quociente. Então, como é que a gente pode fazer essa abreviação? Simples. É só colocar nesse exemplo 1, 0,8 e um tracinho acima do 8, que a gente vai entender que a parte que está repetindo é o 8. No exemplo 2, 2,18, 18 infinito. Uma forma de abreviação, 2,18 e um tracinho acima do 18, que subentende-se que já vai ser a parte que vai repetir. Já para fazer a abreviação na dízima periódica composta, no exemplo 3 que eu trago para vocês, olha só, 0,7222. Como é que eu posso fazer a abreviação? 0,7 e o 2, que é a minha parte periódica, eu coloco um tracinho acima, que a gente já vai compreender que é o 2 que está repetindo, né? Que é a dízima, o quê? Periódica, né? No exemplo 4, nós temos 0,5, 21, 21, 21. Quem é a minha parte periódica? É 21. Então, quem vai ter a abreviação, ou seja, esse tracinho em cima vai ser o 21. Então, 0,5, 21 com tracinho acima, tá bom? Então, o que eu trouxe para vocês também? É uma técnica como a gente vai determinar a geratriz de uma dízima periódica simples. Então, como é essa técnica? Eu vou dar um número decimal para vocês e vocês vão ter que encontrar qual foi a minha fração que determinou essa dízima. Olha só, no primeiro passo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão igualar a dízima periódica a uma incógnita. Por exemplo, vocês podem colocar um x, né? De forma a escrever uma equação do primeiro grau. Vocês vão colocar lá a dízima, vão colocar igual a x. O primeiro passo é esse. O segundo passo, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Então, para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. Ou seja, vocês vão pegar esse número, vão igualar a x e em seguida vocês vão multiplicar por 10 os dois lados. No terceiro passo, vocês vão diminuir a equação encontrada da equação inicial. E no quarto passo, nós vamos fazer o quê? Isolar a incógnita. Então, vamos para a prática, né? Que fica mais fácil a assimilação. Olha só, eu trouxe esse exemplo aqui da dízima periódica simples. Ó, no exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho aqui 0,333. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer... Deixa eu só colocar aqui a minha canetinha aqui para facilitar. Estou aqui com a minha dízima 0,3333. Primeiro passo que eu mencionei para vocês, igualar a x. Está aqui, ó. Igual a x. Segundo passo, multiplicar por 10 aos meus dois lados. Ó, o meu primeiro membro, vou colocar aqui, ó, o primeiro membro e o meu segundo membro para facilitar. Então, 0,333 multiplicado por 10, ó, uma dica bem simples para vocês, para facilitar. É só você andar a vírgula uma casa. Se eu tenho aqui 0,33 multiplicado por 10, a minha vírgula não está após o zero, é só você colocar o quê? Ela após o 3. Então, mas se você quiser efetuar a multiplicação, não tem problema. Então, 3,333 infinito igual a x vezes 10. 10x. Pronto, já encontrei a minha segunda equação equivalente. Equivalente por quê? Porque através da multiplicação do 10 por 10, ela é equivalente à minha primeira equação. Então, no caso da dízima simples, quando eu multiplico por 10, o que eu faço no meu terceiro passo? Eu vou subtrair a minha segunda equação equivalente à primeira. Ó, a minha segunda equação aqui não é 3,33 e igual a 10x, eu vou subtrair ela por a primeira equação. Então, vamos organizar.
O que tem variável vai para o primeiro membro e o que não tem vai para o segundo. Então, 10x menos x, está aqui, igual a 3,333 menos 0,333. Pronto, já organizamos, né? Vamos fazer o quê? Subtrair 10x menos x, 9x igual a. Olha só para facilitar a nossa vida. 3,333 menos 0,333. O que a gente pode fazer? Cancela ó, essa parte periódica. Não é igual? Então, o que a gente vai ter? Ó? 3 menos 0, 3. Igual a 3. Então, repetindo, coloca o que tem variável no primeiro membro e passa para o outro lado, né? Que é a meu segundo lado, dividindo. O 9 não está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 3 dividido por 9. 3 nono é uma fração irredutível? Não. Por quê? Porque eu posso simplificar tanto o meu numerador como o denominador por 3. Então, quando a gente simplifica por 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Está aqui, ó, a minha fração geratriz, que determinou a minha dízima periódica simples, é 1/3. Vamos conferir? Então, como é que a gente confere? O que eu já mencionei para vocês lá atrás. Quando eu quero saber um número decimal de uma fração, é só dividir. Então, 1 dividido por 3 eu posso? Não, eu acrescento 10 no meu divisor e 0 no meu quociente com vírgula. Então, 10 dividido por 3 dá 3, que 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 10, né, que vai dar 1. Ou seja, toda vez que eu acrescentar 0 no meu resto, eu vou encontrar o 3 no meu quociente, tudo bem? Então, eu já provei. Então, quando a gente quer determinar a dízima de uma dízima composta, além dos passos indicados para simples, nós devemos também multiplicar a primeira equação por um múltiplo de 10 que a transforma em uma dízima simples. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, ó, 0,7222. Então, a gente vai fazer os mesmos passos da primeira, só que vai multiplicar mais uma vez por 10. Alguns estudos a gente podia multiplicar direto por 100 que dava certo, né? Mas vamos fazer passo a passo. Então, 0,722, o primeiro passo é igualar a x, igualamos. Multiplica agora por 10. Então, primeiro membro, 0,722 por 10 vai dar o quê? Só andar uma vírgula. A vírgula não está após o zero? Fica após o 7. Então, 7,222 é igual a x vezes 10, 10x. Multiplica novamente por 10, por quê? Para mim encontrar, após a vírgula, uma equação com o mesmo período. Então, vou multiplicar novamente por 10. 7,222 por 10 é só andar a vírgula, uma casa a mais. A vírgula não está após o 7? Está agora o quê? Após o 2. 72,222 igual a 10 vezes x, 100x. O que eu vou fazer? Vou subtrair a minha terceira equação pela segunda. Então, por quê? Porque elas têm o mesmo período após a vírgula. Então, 100x menos 10x igual a 72,22 menos 7,22. 100x vezes 10x dá 90. Aqui, ó, eu posso cancelar essa parte periódica para facilitar. 72 menos 7 dá 65, né? X é igual a 65/90. É uma fração irredutível? Não, eu posso simplificar por 5, tanto o numerador como o denominador. Vou encontrar o quê? 13/18. 13/18 é a minha fração geratriz que vai determinar a minha dízima periódica 0,7222. Para provar, ó, tá aqui a divisãozinha, só dividir 13 por 18 que eu vou encontrar a minha dízima periódica, tudo bem? Pessoal, agora a gente vai, né, para a nossa correção, tá bom? Eu espero, né, que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, né, eu peço que vocês retornem aos slides e para facilitar mais, né, a correção e também a resolução das próximas atividades, tá bom? Vamos lá agora?